Fala galerinha, salve salve! LF aqui com vocês para mais uma playlist LF Resolve agora questões de química objetiva do IME. Questões com bastante conceito, com conceitos importantes, conceitos de gases ideais que nós vamos trabalhar nessas questões. Tem questão que a gente vai abordar conceitos de gases reais. Já fizemos aqui, ó, vou deixar aqui o cardzinho para você, uma questão que nós fizemos ΔG, energia livre de Gibbs. Essa, sabe o que é energia livre de Gibbs? Então acessa esse vídeo aqui. Mas antes disso, pessoal, antes de resolvermos essa questão de gases ideais, faça sua inscrição no nosso canal, deixe seu like, mande sugestões de questões, conteúdo que vocês queiram que o LF te ajude, que o LF mata no peito e sai jogando. Então depois da vinheta, vem comigo, vamos resolver essa questãozinha de gases ideais e alguns conceitos importantíssimos que vão fazer a questão ficar, ó, muito simples. Beleza, galera? Vem comigo depois da vinheta que a gente vai matar no peito e sair jogando essa questão. Vamos nessa? Vem comigo. Então, galerinha, nós estamos aqui com a questãozinha. Vamos, se você quiser dar uma pausa no vídeo, ler a questão com atenção, que o LF agora vai fazer uma leitura um pouquinho mais rápida, mas eu vou destacar pontos importantíssimos dessa questão, tá? Então, o primeiro ponto que a gente vai destacar aqui, quando ele diz uma mistura gasosa, contendo acetileno, com vaso fechado. Ó, vamos destacar fechado e volume invariante. Volume invariante significa que o volume é constante. Essa mistura entra em combustão e reage completamente, produzindo CO2 e água, que são os produtos da reação de combustão completa. Tá? Então, reação de combustão completa. Bom, ele diz assim, depois deixa resfriar, papapá, e a pressão vai para 600 kPa. Bom, vamos fazer o seguinte, galera. A primeira informação aqui que a gente vai destacar, que o sistema ele é fechado. Se o sistema é fechado, todo o gás que está nesse sistema ele não escapa. Então a gente consegue perceber, né, a conservação da massa. Então a massa está realmente conservada. Então a gente vê a conservação da massa. LF, num sistema fechado a massa não se conserva? Não significa isso. A gente consegue trabalhar conservando massa, calculando a massa de produto formado, enfim. Só que no peso, né, a gente pode ter uma perda aparente porque a massa ela escapa, a massa gasosa ela pode escapar do sistema. Esse era um problema que tinham lá na época de Lavoisier, de Proust, né, que às vezes eles faziam reações em sistema aberto e eles achavam que alguma coisa fugia, né? Eles pensavam que alguma coisa era perdida em toda a reação de combustão. Nem sempre isso acontece, e depois lá eles descobriram que tinha o oxigênio incorporado e às vezes era liberado o gás, que tinha o oxigênio na composição, enfim. É uma passagem legal da história da química, mas que não cabe aqui agora. O que nos interessa é que a massa ela é o quê? Constante. A massa ela permaneceu constante dentro do vaso reacional. E o que mais é constante ali no vaso reacional? O volume invariante. Logo, quando a gente calcula massa por volume, nós temos uma constante conhecida como massa específica. E a massa específica, nesse caso aqui, não vai mudar, porque massa por volume, massa específica, e massa está constante e volume está constante. Então, ela não variou. Então, quando a gente olha para a letra A, massa do meio reacional, massa específica do meio reacional aumenta, está fora. Massa específica do meio reacional diminui, está fora. Agora, quando a gente vê a letra C, permanece constante a massa específica, beleza. Isso a gente vê também na letra E, massa reacional, massa específica reacional constante. A gente pode eliminar a letra D porque ele diz que a massa específica reacional aumenta. Beleza? Então nós ficamos aqui com duas letras, a letra C e a letra E. Bom, a gente pode resolver essa questão de uma forma muito mais rápida. Eu vou resolver ela aqui rapidinho. Ó. Rapidinho a gente vai encontrar a opção. Se a gente usar a equação PV igual a NRT, né? PV igual a NRT inicial, a gente pode, nessa mudança, nesse sistema reacional de mudança de pressão e temperatura, a gente pode trabalhar com a equação PVI sobre TI é igual a PF VF sobre TF. Por quê? A gente tem uma conversão de gás em sistema fechado onde não teve mudanças de massa. Então a gente pode fazer isso aqui. Então, ó, a gente fazendo isso aqui,
a gente consegue calcular a temperatura final. Então, quanto vai ser a temperatura final? Jogo a temperatura para lá e a pressão inicial para cá, dividindo. Ó. Eu vou ter temperatura final é igual a pressão final vezes a temperatura inicial sobre a pressão inicial. Então, a temperatura final vai ser igual. Pressão final, 600 kPa. Temperatura inicial. A temperatura inicial é de 200 graus. Sobre a pressão inicial. A pressão inicial é de 300 Kelvin. Isso aqui corta, corta. Simplifica, né? 2. Então, dá 400 graus Celsius. Porém, ele diz aqui, ó, na letra E, que ele diz que a temperatura final é igual à inicial. Não. A temperatura final ela é o dobro. Ela vai ser o dobro uma vez que o volume ficou constante. Tá? E a gente aumentou a pressão, então a temperatura ela tende a aumentar. Beleza? Para que o volume permaneça constante. Então a letra E está fora, é a letra C. Mas galera, vamos fazer o seguinte. O nosso objetivo aqui não é só resolver questão, é mostrar conteúdo também. Vamos calcular a pressão parcial da água nesse sistema? Vamos nessa? Vamos calcular a pressão parcial e ver se bate 200 kPa. Como é que calcula a pressão parcial? Então a gente vai abordar esse conceito. A questão já acabou. Se você quiser até parar o vídeo e, enfim, se o seu objetivo é só ver a resolução da questão, beleza. A gente foi por eliminação. Mas a gente pode trabalhar um conceito aqui, conceito de pressão parcial. Pressão parcial é um conceito importante. Vamos aqui no caderninho, aqui na parte de trás. Ó, a pressão parcial de um gás, no caso aqui a pressão parcial da água, ela é a pressão que esse gás exerce como se estivesse sozinho na mistura. E o cálculo dessa pressão é a fração molar da substância vezes a pressão total do sistema. Lembrando que essa pressão total aqui vai ser a pressão final, que é de 600 kPa. O que a gente precisa calcular é a fração molar da água. Pessoal, como é que a gente calcula a fração molar de um gás? Fração molar de um gás vai ser o número de mols desse gás sobre o número de mols total da mistura. Lembrando que após a reação só tem água e CO2. Então eu posso trocar esse N total da mistura como sendo o número de mols da água produzida mais o número de mols de CO2, que é o outro produto formado. Então eu preciso calcular o número de mols de água e o número de mols de CO2 para achar a fração molar da água. Então quando a gente pega a reação de combustão do acetileno gasoso, ele vai reagir com oxigênio gasoso e vai formar CO2 e água. Bom, se a gente vai trabalhar com estequiometria, vamos colocar aqui, vamos equilibrar a equação. Então, 2 carbonos geram 2 mols de CO2. Então, eu vou equilibrar agora o hidrogênio. Tem 2 hidrogênios aqui, então aqui tem uma água, 1 mol de água. Bom, o oxigênio tem 2 com 2, 4 com 1, 5, né? Então, eu vou botar aqui o oxigênio, ele é 5 sobre 2. Beleza? 5 meios. Então, beleza, fechadinho, equilibramos a equação. Agora, o que a gente vai fazer? Bom, a gente sabe a quantidade de acetileno que foi usada no início da reação. Vou bater pelo acetileno ao invés do oxigênio, tá? Então, a gente colocou massa de acetileno para reagir foi igual a quanto? Vamos voltar lá na questão, ó. Ele colocou a massa de acetileno, ele colocou 1,3 quilos, ou seja, 1.300 gramas. Então, vamos botar aqui, ó, 1.300 gramas de acetileno. Então, eu vou pegar o acetileno e vou relacionar ele com a água, para achar o número de mols de água formado. Então, 1 mol de acetileno, que é o C2H2, vai gerar 1 mol de água. Eu quero calcular quanto de água é produzida a partir de 1.300 gramas de acetileno. Então, a massa molar do acetileno, quando a gente calcula, vai dar 26 gramas. 26 gramas de acetileno. Isso gera 1 mol de água. Bom, mas ele colocou no número racional 1.300 gramas de acetileno. 1.300 gramas de acetileno. Isso vai me dar um número de mols de água. Quando eu faço essa regra de 3 aqui, eu calculo o número de mols de água igual a 50 mols. Se nós observarmos agora, para calcular a fração molar da água, eu preciso do número de mols de CO2. Mas quando eu olho a relação estequiométrica entre água e CO2, é o quê? 1 para 2. Logo,
o número de mols de CO2 é o dobro do número de mols da água, ou seja, 100 mols. Então, ao calcular a fração molar da água, nós temos 50 mols de água sobre 150. Beleza? Eu vou fazer essa conta aqui, não há necessidade, mas eu posso simplificar, né? Eu simplifico 0 com 0, aqui eu vou deixar essa fração irredutível, ó, 1/3. Beleza? Então aqui é a minha fração molar de água de 1/3. Bom, agora para achar a pressão parcial da água, eu pego esse 1/3 e multiplico por 600, que é a pressão total do sistema. Logo, isso aqui dará realmente 200 kPa. Isso me mostra que realmente a letra C é a opção correta. Belezinha, galera? Então, voltando aqui, ficar grandão com vocês, ó, LF de novo. Pessoal, qual é o conceito que nós abordamos aqui? Conceito de gás ideal. Por que a gente pode usar PV igual a NRT? Porque a gente está trabalhando aqui com gás ideal. Vai ter uma questãozinha na playlist que ele trabalha com gás real. A gente vai falar de equação de Van der Waals. E aqui nós trabalhamos também cálculo de temperatura numa transformação isovolumétrica, que teve mudança de temperatura, e trabalhamos o conceito de pressão parcial e cálculo de pressão parcial a partir da fração molar. Então, muito conteúdo interessante numa questãozinha. Beleza? Então, até o próximo vídeo da playlist LF Resolve IME e acompanhe o nosso canal, que nós temos mais playlists aí. Temos playlist FUVEST, playlist FAMERP, vamos ter playlist Einstein, vamos ter playlist de várias outras instituições. Tem do IME também, tem da UERJ. Então, galera, o canal tem muito vídeo para você com vários conteúdos importantes para te ajudar a resolver e a estudar, resolver questões e a estudar para as provas, beleza? Então, aquele abraço, até o próximo vídeo, fui!